Psicologia de Bolso. Eu sou a Paula Chocalhinho e este é o meu podcast. A Síndrome do Salvador e as bombeiras emocionais. Pois é, quero falar-vos deste tema porque eu atendo imensas pessoas com este síndrome. O Síndrome do Salvador. Eu chamo essas pessoas os bombeiros ou as bombeiras emocionais. Querem estar lá para todos, querem cuidar de toda a gente, fazer toda a gente feliz, não suportam a ideia de alguém por algum comportamento, alguma coisa que fez, ficar desiludido, decepcionado, aborrecido, chateado. Então, estas pessoas têm uma grande necessidade de aprovação, uma grande necessidade de agradarem a toda a gente, corresponderem às expectativas. No fundo, vem do medo da rejeição. No medo da rejeição, que os outros nos rejeitem de alguma forma. E então eu tenho que estar sempre a tentar salvar toda a gente porque eu não suporto a ideia e também não suporto a ideia de eu não conseguir poder salvar aquela pessoa ou não ser suficiente para ajudar, para salvar, para tirar daquele buraco. E muitas vezes estas pessoas são aquelas que tiveram pais ou mães que tiveram algumas doenças mentais, por exemplo, ou que pais muito autoritários, muito rígidos, que exigiam a perfeição, que a criança tinha que fazer tudo certo e a criança não suporta a ideia de ver o pai ou a mãe triste, infeliz. E a criança, porque isto é o nosso self infantil, que quer sempre salvar o outro, achando que consegue por qualquer meio mágico salvar o outro. E isso não é possível. É uma das nossas grandes ilusões enquanto adultos, é realmente não conseguimos tirar os outros dos seus lugares de dor. Mesmo nós psicólogos podemos mostrar o caminho, podemos fazer a jornada com a pessoa, acompanhar, orientar, mas também nós não conseguimos tirar as pessoas do buraco em que se encontram, não é? Tem que ser estas pessoas a quererem sair do buraco e fazerem para isso. Não só ir às consultas, mas fazerem diligentemente no seu dia a dia essa saída, esse esforço, essa caminhada, essa jornada, essa escalada para fora desses buracos escuros em que às vezes caem, não é? Mas o nosso self infantil fica muito aflito e sente-se extremamente impotente e até com sentimento de culpa de não conseguir ajudar o outro. Ele tenta, o nosso self infantil tenta muito ajudar o outro, sacrificando-se, chateando-se, aconselhando, incentivando, motivando e às vezes o outro não está nem aí para ser salvo. Então, quando é assim, muita atenção. Não se salva alguém que não quer ser salva. Seja quem for, de que idade for, por muito amor que tenha ao seu pai, à sua mãe, ao seu irmão, à sua irmã, ao seu marido, à sua mulher, ao namorado, namorada, amigo, amiga, quem quer que seja, por muito amor que lhe tenha, nunca nos devemos sacrificar pelo outro. Porque, acima de tudo, o outro tem as suas escolhas, tem a sua autodeterminação, tem o seu nível de consciência e só faz aquilo que é capaz de fazer, que é capaz e que decide fazer, não é? Que decide, que é importante, por mais que a veja em sofrimento esta outra pessoa. A outra pessoa vai continuar a escolher da forma que sabe escolher, a lidar com as coisas da forma que sabe e que quer lidar e que no fundo escolhe lidar, mesmo não sejam as melhores fórmulas para si. Portanto, acima de tudo, isto nada tem a ver com o outro, tem a ver consigo. O que é que a leva a querer salvar o outro? Qual é a sua motivação? Qual é a sua angústia? Qual é a sua dor? Porque isto tem muito a ver com a pessoa que tenta salvar. Estas bombeiras emocionais querem ser úteis, por exemplo, querem ser relevantes, querem ficar com a imagem da menina bonita, não é? Da boazinha que faz tudo, que não há o que dizer desta pessoa. Acaba por ser também uma máscara, um falso self, uma forma de se apresentar e uma forma de evitar a culpa. Porque isto é muito mais... parte muito mais de um lado egoísta nosso do que propriamente de um altruísmo. Sim, podemos ser altruístas quando damos sem esperar nada em troca, quando gostamos de ajudar por ajudar. Não porque não suportamos a ideia de não conseguir ajudar. Este é um ponto importante. Portanto, reflita aí, se ocupa esta posição de querer acudir a todos os altares, ajudar toda a gente, salvar toda a gente, fazer toda a gente feliz. Se isso não parte de uma profunda angústia de não ter conseguido salvar alguém lá atrás, de não ter conseguido ajudar alguém lá atrás, de não ter conseguido mudar uma situação lá atrás que foi muito difícil e da qual ainda pode sentir culpa, remorsos, não ter feito nada, porque é isto, a nossa criança vai crescendo, vai observando situações e sofrimento dos próprios pais, entre casal, enquanto indivíduos, não é? Sofrimento na própria família, nos irmãos, na relação dos pais com os irmãos.
E a criança sente uma profunda culpa de não conseguir fazer nada, achando sempre que podia fazer qualquer coisa. Mas isto é uma falsa crença ou uma distorção da realidade. Se você pensar nos seus filhos, se os tiver, acredita que essa criança poderia salvá-la a si, ou salvá-lo a si, ou ao seu casamento, ou ao seu relacionamento? O que é que esta criança poderia fazer? Nada. Então, da mesma forma, nós lá atrás também não tínhamos como fazer. Aqui é assumirmos o nosso lugar como pequenos, perante algo que é muito maior do que nós, o sofrimento do outro, a história do outro, as relações do outro, o que se passa com o outro, não é? É muito superior a qualquer coisa que nós possamos fazer. Mesmo nós psicólogos temos de ter cuidado com estes lugares, de não cair aqui no síndrome do Salvador. Sermos os bombeiros ou as bombeiras emocionais, queremos acudir a todos, todas as urgências, dar colo, a tentar tirar a pessoa daquele buraco, fazemos aqui esse trabalho com a pessoa e ficarmos angustiadas se não conseguirmos, esperando que a pessoa saia dali o mais depressa possível. Aí está o nome de limites da ajuda. Também nós devemos considerar o outro como grande, como capaz de lidar com as suas coisas, com as suas dores, com as suas frustrações, com as suas mágoas, com as suas escolhas e com as consequências das suas escolhas. Então consideramos-lo como capaz, mesmo que essa pessoa escolha sempre a via do sofrimento, mesmo que escolha sempre os mesmos padrões, nós acompanhamos. Até achamos que não devemos acompanhar, está claro. Mas, acima de tudo, respeitar que o outro pode continuar a escolher mesmo aquilo que não é tão bom para ele ou para ela, não é? Portanto, de facto, as pessoas estão presas às suas dinâmicas internas, às suas feridas, aos seus traumas, aos seus condicionamentos e às vezes não conseguem escolher diferente. Então nós vamos acompanhando e trabalhando o que é possível trabalhar em cada fase, em cada momento, não é? Mesmo que a pessoa esteja sempre a voltar para aquele namorado abusivo ou mulher abusiva, não é? Para aquela relação abusiva, mesmo que a pessoa não consiga pôr limites e continue a não dizer que não ou a fazer o que é certo por si, nós devemos respeitar que isso é a capacidade da pessoa naquele momento, é o que a pessoa está disposta ou é capaz de fazer naquele momento. Isso com os nossos familiares, igual, não é? Portanto, sim, é um lugar de profunda humildade e também de profunda impotência. E nós não suportamos sentir impotência. Então, desdobramos-nos em mil, não é? Quem tem este perfil desdobra-se em mil para fazer tudo o que é possível pelos outros. E vivendo constantemente, continuamente frustrado ou frustrada, porque de facto, por mais que faça, parece que o outro continua ali. Já reparou? O outro continua a sofrer, o outro não sai dali, o outro continua ali. Portanto, temos que ir para dentro e reconhecer, sim, eu sou impotente perante esta situação. Eu nada posso fazer. Posso acompanhar, orientar, aconselhar, sugerir, acompanhar a consultas, a tratamentos, mas a forma como a pessoa vive e como a pessoa sente será sempre pertencente àquela pessoa. Então esta frase é muito importante. Deixarmos com o outro aquilo que é do outro. As suas escolhas, as consequências dessas escolhas, aquilo que o outro sente, que o outro pensa, que o outro é capaz de fazer. Nós temos de nos resumir à nossa insignificância. Não conseguimos salvar os outros. Sim, podemos ser bombeiros, efetivamente, médicos, enfermeiras, médicas, não é? Podemos ser psicólogos, psicólogas. Há muitos de nós, psicólogos e psicólogas, que também escolhem esta posição para salvar o outro, não é? Para ajudar os outros. Qual é a nossa ânsia de ajudar o outro? Quando nem muitas vezes nos conseguimos salvar a nós mesmos, não é? Muitas vezes é esta questão, eu tento salvar o outro ou fazer pelo outro aquilo que eu próprio ou própria não consigo fazer por mim. Muita atenção com isto, pois de certeza tudo o que está a fazer pelos outros, que o esgota, que a leva ao esgotamento, é exatamente isso. Fazendo pelos outros aquilo que seria necessário fazer por si. Orientar, acompanhar, acolher, motivar, incentivar, não é? Ter um discurso gentil, caloroso, de aceitação. Consegue fazer isso por si? Então, se realmente tem este perfil de querer salvar toda a gente, ajudar toda a gente, não é? Reflita. Qual é a sua intenção por trás disto? O que é que não suporta sentir se não o fizer? Qual é o receio se não fizer isso? Deixa de ficar nas boas graças dos outros? As outras pessoas deixam de gostar de si? Vão rejeitá-lo, rejeitá-la? Vão achar que é mau, que é má, que é egoísta? Isto é altamente infantil, não é? Ou seja, do nosso self infantil, que sente, se eu não fizer isto vão dizer que eu sou egoísta, porque era isso que nos diziam lá na infância.
vê lá, não podes pensar só em ti, tens de pensar nos outros. Olha lá, a avó ficou triste, olha lá, a tua irmã ficou aborrecida contigo, olha lá, o pai está muito triste contigo porque fizeste isto ou aquilo. Então nós ficamos com um sentimento profundo de culpa de, oh meu Deus, eu sou responsável por aquilo que os outros sentem. Eu não posso, eu não tolero sentir isto. Então nós, lá está, vamos para a vida como os meninos e as meninas bonitas, que vocês fartam-se de me ouvir falar sobre isso, sobre este termo que eu uso tanto, não é? Então é refletir qual é a sua motivação para querer ter este papel, não é, na vida de alguém, e se não consegue salvar o outro, o que é que o ou a angustia, não é? E de facto, o que é que de facto seria importante dar a si mesmo ou a si mesma? Será que tudo isso está a dar ao outro é porque não tem capacidade de dar a si mesmo ou dar a si mesma? Porque não sabe dar a si mesmo ou a si mesma? Não é? Ou porque acha que não merece? Muito importante refletir aqui nisto. Então, acima de tudo, quais são as consequências de ter aqui este síndrome do Salvador, ser um bombeiro ou uma bombeira emocional? É este sentimento de frustração constante, esgotamento, de cansaço, de dizer, mas a pessoa não compreende, mas a pessoa não sai dali, mas ele não consegue, ele não percebe, ou ela está sempre ali e eu esforço-me. Não tem que se esforçar. Quem tem que se esforçar para sair da situação é a outra pessoa. Muita atenção a isto. Portanto, requer aqui uma pausa, uma introspeção, poder começar a olhar mais para si, cuidar mais das suas necessidades, do descanso, de parar, porque estas pessoas têm muita dificuldade em dizer que não, hoje não posso, olha, não concordo, não quero, isso não é bom para mim, não quero estar mais neste lugar. Não são capazes de fazer isto por causa do sentimento de culpa. E lá está, são as tais 4 emoções que nós tentamos sempre evitar. O medo, a culpa, a tristeza e a raiva. Não é? Então, como não suportamos a ideia do outro ficar chateado connosco, sacrificamos. Sacrificamos o nosso tempo, a nossa energia, não é? Portanto, aquela pessoa que liga constantemente e que nos enche a cabeça, que fica uma hora ao telefone a queixar-se dos problemas, que nem o ouve a si ou a ouve a si, porque depois estas pessoas também, os bombeiros e bombeiras emocionais, não gostam muito de falar deles próprios ou delas próprias porque não querem incomodar os outros, não é? Mas eles ouvem, são muito estoicos, estoicas, ouvem, acolhem tudo, têm disponibilidade para tudo, sacrificam realmente o seu tempo livre, não é? O seu descanso para poder cuidar. Não quer dizer que você não possa cuidar, não é? Não estamos aqui a querer criar uma geração de pessoas autocentradas. Queremos sim criar aqui uma geração de pessoas que são assertivas, que reconhecem os seus limites, as suas necessidades, conseguem dizer que não, podem ajudar se quiserem, mas que isso não seja sempre em sacrifício em prol do seu bem-estar, não é? Aliás, em sacrifício do seu bem-estar, podem fazê-lo sim, mas com peso e medida, assumindo sempre a responsabilidade por si mesmo, por si mesma e também assumindo aquilo que não podem fazer, que é aquilo que o outro tem de resolver, não é? Então aí desse lado, identificou-se com este perfil? Se sim, o que é que isto o fez, a fez pensar? A que conclusões chegou? Acima de tudo, já perceberam, ou espero que tenham percebido que estes episódios são para isso mesmo, fazer-vos refletir, não é? E levarem daqui algumas reflexões ou conclusões acerca de vós mesmos, não é? De vós mesmas, e que possam tomar melhores decisões para vós, para a vossa vida, para o vosso bem-estar, para a vossa saúde mental, porque sim, não é saudável constantemente estarmos a dar ao outro. Tem que haver uma troca, um equilíbrio entre o dar e o receber. Claro que se temos crianças, temos um animal de estimação, temos um idoso ou uma pessoa que tem perda de autonomia de alguma maneira e que nós temos que cuidar, aí sim, não é? Temos que cuidar. Outra pessoa não tem como nos devolver algo, não é? Não é aqui uma troca comercial, é este equilíbrio entre o dar e o receber, mas está perante um adulto capaz, funcional. Tem que haver este equilíbrio, sim. Ou um amigo, uma amiga, aquela pessoa que liga constantemente, também tem que ter o seu espaço para falar. Não é só outra pessoa falar, por exemplo, ou um familiar. Tem que haver aqui uma troca, não é? Sim, até pode orientar outra pessoa, aconselhar, mas haver aí algo mais nessa relação que não seja só você a sacrificar-se, a dar, não é? A drenar-se completamente pelo outro e o outro não dar nada. É como as relações, por exemplo, não é? Numa relação há sempre aquela pessoa que parece que arrasta. Eu vejo muito isto nas mulheres que arrastam os seus companheiros. Já criei um post sobre isso, em que falei sobre este assunto, em que a outra pessoa não parece disponível para mudar, para fazer diferente, para conversar, para comunicar, para esclarecer, para investir na relação, mas as mulheres andam ali, não quer dizer que sejam só mulheres. Atenção, mas como eu atendo maioritariamente mulheres, vejo muito isto.
no modelo feminino, que são as salvadoras natas, as cuidadoras natas, não é? Não quer dizer que não haja homens assim, que sei que há e também os conheço e também os atendo. A arrastarem as relações, a incentivarem os companheiros, as companheiras a fazerem terapia, a mudarem, a alimentarem-se bem, a terem mais iniciativa, a comunicarem mais e andam ali, andam ali, andam ali. Extremamente cansativo. E às vezes estão a investir em algo que não tem nenhum resultado, não é? Porque outra pessoa não está nem aí para fazer um esforço, não é? Portanto, veja também se carrega a sua relação às costas. Se a outra pessoa está nem aí para o sucesso da relação, para o investimento no nós, não é? Muita atenção a isso também. Portanto, espero que hoje levem daqui umas boas reflexões para fazerem e, caso se identifiquem com este papel, será então importante pensarem se o querem manter e se é útil, se é saudável para si mantê-lo e se querem mudar, o que é necessário fazer para mudar.